Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à celebração do nosso culto nesse 14º domingo após Pentecostes. Quero saudá-los com a palavra bíblica que nos acompanha no dia de hoje, na semana que inicia. Palavra de Jeremias, capítulo 15, verso 16. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Estimados irmãos e irmãs, o que tem enchido o teu coração de felicidade e de alegria? O que tem trazido verdadeira felicidade à tua vida? O povo de Deus reconhece que é na palavra de Deus que eles encontram a verdadeira felicidade, a sabedoria, a inteligência necessária para viver a sua vida. Que também nós possamos nos orientar todos os dias nesta palavra. E é para buscar a orientação de Deus, a sua palavra, e experimentarmos comunhão com Ele que nos reunimos para celebrar culto, seja presencial ou nos nossos lares, com nossa família, com aqueles que nos cercam. Por isso reunimos-nos para celebrar este culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Iniciamos cantando. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças do Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Num banquete em sua casa, muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz.
convido a termos um momento de oração na nossa casa, no nosso lar. Fechamos os olhos, vamos silenciar na presença de Deus, abrindo o nosso coração a Ele, certos de que Deus também nos concede o seu perdão, a sua graça, todas as vezes que nós o buscamos com sinceridade. Oramos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por esse dia, por mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra, que com certeza é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, é luz que ilumina os nossos passos, é sabedoria verdadeira. Senhor Deus, reconhecemos que nem sempre pautamos a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas na Tua palavra. Nos deixamos muitas vezes levar por ensinamentos, por doutrinas, por pensamentos que não são os Teus. Queremos Te pedir perdão, Senhor, ali onde nos afastamos da Tua boa vontade e aonde com palavras, pensamentos, atitudes ou mesmo com omissões, nós deixamos de cumprir a um mandamento Teu, a um desígnio da Tua palavra. Querido Deus, sonda o nosso íntimo, o nosso ser e veja se há em nós algo que Te desagrada. Tudo isso nós entregamos a Ti, certos de que Tu és misericordioso, Tu és bondoso para com aqueles que Te buscam. Perdoa-nos, portanto, Senhor Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que por nós entregou-se na cruz. E assim também rogamos por Tua piedade, por Tua misericórdia, por este mundo, por todas as situações de dor, de sofrimento, de angústia que temos visto nos noticiários ou presenciado à nossa volta, em nossa cidade, em nossa rua ou quem sabe até em nosso lar. Pai bondoso, com Tua mão poderosa e bondosa, cuida, acolhe e recebe as nossas petições e o nosso clamor neste momento. Ainda Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza enquanto meditamos, escutamos a Tua palavra. Abre nossos ouvidos, dá-nos um coração receptivo, de maneira que a Tua palavra encontre morada em nós e produza os bons frutos. Assim, em nome de Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. A palavra de Deus diz a todos aqueles que buscam com sinceridade, em Ezequiel 11:19, eu lhes darei um coração novo e uma mente nova. Deus nos oferece, a cada vez que o buscamos em oração, com sinceridade, um coração renovado, uma mente renovada. Não um coração e uma mente de acordo com as vontades deste mundo, com as verdades deste mundo, mas de acordo com a vontade e a verdade de Deus. Que assim Deus conceda o seu perdão e a sua graça. Amém. O Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Um mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel
do que o mel e o destilar dos favos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 a 2, versículo 6 a 9. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fica tão perto do povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Que a graça de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, esteja com todos e com todas vocês. Prezada comunidade que nos acompanha de suas casas, o que nós andamos ouvindo por aí? O que nós andamos falando para as pessoas, falando por aí? O que é melhor, ouvir ou falar? Já diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, o tempo de falar e tempo de calar. E também Mateus 12, versículo 34, a boca fala do que o coração está cheio. Na semana passada falamos um pouco sobre João e como difícil seguir Jesus Cristo. Seus ensinamentos eram muito difíceis, muitos o abandonaram, ou seja, não querem ouvir mais a sua mensagem. Relacionamos com a sala de aula, onde professores querem ensinar, mas os alunos não querem aprender. Desistem mesmo antes de tentar, às vezes, aprender. O texto de hoje traz a reflexão de um líder do Antigo Testamento falando a este povo de Israel que ele liderava, Moisés. Moisés estava falando de leis, de regras que o povo devia seguir de forma muito fiel, o qual não deveriam acrescentar nada, mas também não esquecer nada, para viver e alcançar o que queriam, ou seja, vida e a terra prometida. Na segunda parte do texto, versículo 6 a 9, fala novamente da lei que eles seguiam, mas agora não somente de viver, mas também de serem reconhecidos como um povo sábio, um povo inteligente, uma grande nação. Eles iriam ser admirados pelas outras nações. Hoje, muitas vezes, vemos uma nação sendo admirada, não porque segue as leis de Deus, mas por causa da sua posição financeira, ou por serem uma nação organizada, por terem uma jornada de trabalho de 16 horas diárias, ou por causa das vitórias em guerras a nível mundial. Às vezes admiramos as nações perto ou longe de nós, por isso. Mas não vamos pensar muito longe. Pensamos em nós mesmos sendo uma pequena nação. Podíamos falar a nação família, a nação comunidade, pelo que somos reconhecidos. Realmente fizemos a diferença para as demais pessoas. O povo de Israel às vezes se revoltava contra Deus. Às vezes. Mas hoje estamos em um tempo que ouvimos de tudo e falamos de tudo.
e contra, inclusive, Deus. Ficou fácil ouvir, ficou realmente fácil falar, mas nós não conseguimos perceber, não conseguimos filtrar o que é uma palavra que traz sabedoria, que traz inteligência, que traz algo a mais, e uma palavra que nos leva ao nada, que não nos traz reflexão boa nenhuma. Por isso esse texto fala a nós hoje de maneira muito especial. Percebemos cada vez mais pessoas não baseando a sua sabedoria, a sua inteligência na palavra de Deus. Às vezes achamos que a palavra de Deus é algo totalmente ultrapassado, que não tem nada de novo para o tempo de agora. Isso foi para aquele povo que viveu lá no Antigo Testamento. Porém, a palavra de Deus continua sendo a nossa principal fonte de sabedoria, de discernimento para o mundo de hoje, onde cada um teima e quer ter a sua própria verdade. A nossa única verdade, a verdade absoluta, é a palavra de Deus. Independente se existem outras 1000 teorias e ideologias tentando desfazer, menosprezar a palavra de Deus, as leis do Senhor são as nossas leis do dia de hoje. São as leis que baseamos a educação da nossa família, são as leis que baseamos a continuidade da vida em comunhão, na igreja, na comunidade. A nossa referência de sabedoria continua sendo a palavra de Deus e não pode ser relativizada, menosprezada, jogada fora em nenhuma das circunstâncias da nossa vida. E a partir dessa forma de ser sábio, porque mantém a sua vida na sabedoria de Deus, é que vamos ser reconhecidos, e não a partir de seguir uma verdade, uma ideologia, uma teoria que surge de uma hora para outra de um pensamento apenas humano. No início eu perguntei o que era mais fácil, falar ou ouvir? Muitas vezes percebemos palavras faladas, palavras escritas, que trazem em si tanta raiva, tanto ódio, tanta intolerância, que às vezes nos assustamos e não transmitem nenhuma sabedoria ou inteligência. Porém, nós estamos às vezes fechados, podíamos dizer que nós estamos lacrados para realmente ouvir a palavra de Deus. Estamos fechados para ouvir mais e não apenas para falar, termos uma resposta para tudo e para todos. Jesus precisou silenciar, precisou ouvir em muitos momentos. Prezada comunidade, se falar está sendo mais fácil do que ouvir, precisamos fazer uma análise da nossa vida como cristão. Não precisamos sempre sermos reconhecidos como uma grande família, comunidade ou nação por falar. Se temos que ter uma resposta, as pessoas esperam isso. E nós às vezes ficamos mal quando nós não temos uma resposta imediata para dar para as pessoas. Mas às vezes, ter uma resposta, falar nossa verdade pode gerar discussão, divergência e ideias que causam muitos estragos. Precisamos ser reconhecidos como pessoas que baseiam a sua vida, a sua fé em Deus, que é sábio e que nos torna sábios e inteligentes. Isso muitas vezes se torna visível em nosso silenciar. Porém, não podemos esquecer a última parte desse texto que nos diz: e contem aos seus filhos e netos. Contem aos filhos e netos. Tem-se percebido que esse contar as coisas, as histórias de Deus aos filhos, aos netos, tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil, porque eles têm acesso a tanta informação, há tantas verdades, que são bombardeados diariamente pela internet com essas informações, com essas verdades, mas eles não conseguem filtrar
o que realmente é bom e o que é apenas mais uma informação, o que acrescenta a eles. Não podemos transferir essa tarefa de os tornar pessoas sábias e inteligentes na fé para outras pessoas, mesmo que isso tenha se tornado algo bem difícil e desafiador. Pode ser que vão dizer: ah, pai, ah, mãe, isso não tem nada mais a ver. Coisa de Deus é coisa ultrapassada. Mas nós sabemos que eles serão vistos, serão reconhecidos como sábios e inteligentes, porque para eles hoje ser sábio e inteligente às vezes é seguir uma outra ideologia, uma outra verdade momentânea, instantânea. Mas nós sabemos no que se baseia a nossa sabedoria e a nossa inteligência. Em Efésios 5, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: não vivam como ignorantes, mas como sábios. Esse é nosso desafio, não vivermos como ignorantes num mundo onde ninguém mais quer aprender, mas que nós buscamos em Deus essa sabedoria e essa inteligência. O texto de Deuteronômio, no versículo 7, nos fala de um Deus que fica bem perto do seu povo, que ouve esse povo. Então, se Ele está perto de nós, perto do seu povo, ouve e também continuará a nos tornar um povo sábio e inteligente e bons ouvintes fiéis da sua lei. Que assim seja. Amém. Nos colocamos perante esse Deus misericordioso e sábio em oração. Bondoso Deus, Tu que sempre estás perto de nós em todos os momentos, em todos os tempos da humanidade, Te pedimos que possamos continuar conduzindo a nossa vida e nossas palavras conforme a Tua sabedoria e inteligência, que nos tornamos, assim, cristãos sábios e inteligentes na Tua palavra, que é a verdade única, absoluta e permanente. Deus eterno, todo-poderoso, nos achegamos a Ti primeiramente para agradecer por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós e nossa comunidade. Te agradecemos pela nossa vida, Te agradecemos pelas pessoas que se recuperam de doenças, de enfermidades, de cirurgias. Te agradecemos por nós termos líderes em todas as instâncias da SLB que conduzem da melhor forma esta igreja. Bondoso Deus, outros pedidos e agradecimentos que temos, nós colocamos na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eterna de amor, que transborda de
Bondoso Deus, Pai, sábio e inteligente, te abençoe, te proteja e te guarde. Que Deus levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante a sua face e lhe dê a paz. Amém. Na paz, na bênção, na sabedoria, na inteligência do Senhor, que possamos conduzir as nossas vidas e que Deus nos guarde e nos abençoe em mais um tempo, em mais uma semana de nossas vidas, das vossas famílias. Que assim seja. Amém.